Olá, amigos da TV Mon HD, estamos aqui para mais um Túnel do Tempo, Dr. Newton Zirbis. Isso aí. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Vamos falar hoje sobre a família Machado. A família tradicional em Montenegro, né? E tem várias ramificações. Tem. Quais os Machados que tem mais na tua lembrança, Newton? Olha, tem vários. Mas assim que eu tive relação, nós tínhamos o meu pai, a família do pai era muito, muito grande. E as ramificações e coisa. E o seu Cid Machado, pai do Edson Machado, Certo. que era dono da Engemac, o seu Cid era primo irmão do meu pai. E o seu Cid casou com uma prima irmã dele, a dona Hilda. Então os dois eram o primo irmão do meu pai. E eles casaram, os dos primos casaram. Uma dúvida, o Everson, o Atos e os outros ali são parentes do Edson? São irmãos. Irmãos? São irmãos, são 4 guris. São 4, né? E depois tinha o seu Antônio, eu chamava ele de tio Antônio Machado, que é irmão do Cid, né? Aí ele tinha a Suzana e o Carlos, que é engenheiro, casado com a Mirene. A veterinária? É. Filha da Jussara Rosa? Isso mesmo, a Mirene, filha da Jussara. Então o Carlos é irmão da Suzana, filho do seu Antônio, que é irmão do Cid. Certo. Primos do meu pai. Uma família grande, né? Sim. Então a gente conhecia muito, nos dávamos muito. E esses primos, assim, né? E porque esses parentes, eles se visitavam muito. Eles eram muito chegados, né? E, por exemplo, eu tinha um tio, ficou morando na Timbaúva, nas terras do meu avô. Depois o outro tio Antônio, que era irmão do meu pai, ele veio para Montenegro, trabalhava na prefeitura, né? E o pai, então, esses primos, esses aí tinham os primos, então eles se visitavam, iam na casa de um, na casa do outro, fim de semana então, né? Então meu avô, pai do meu pai, ele sempre tinha um ditado, né? Quando os parentes chegavam lá sábado, chegavam para almoçar, né? Era para fora, né? E aí, almoçando lá, dizia ele, na casa desse homem, quem não trabalha não come. Terminava o almoço, ele botava no serviço. Os parentes tudo no serviço. Recolher as vacas, buscar o pasto. Tu regula de idade com o Edson Machado? Regulamos de idade. Regulamos de idade. Inclusive o meu primo e irmão, filho da tia Albertina, irmã do meu pai, que morava aqui na José Luiz ainda ali, depois veio Bruno Andrade. O Edson morava pertinho ali, o seu Antônio e o seu Cid, né? Bem naquela curvinha que sobe pro morro ali, sabe? Sim. Bem ali. Ali morava o Cid e o Antônio. E a tia morava um pouquinho mais para cá. Então a gente brincava, eu ia na casa do meu primo lá e o Edson estava por ali. O Arcos também, né? Eles eram menores, né? Menores. Mas era tudo gurizado naquela época, né? E a gente jogava futebol, armava confusão ali. A nossa tristeza foi quando começou o Floresta Negra. Nós já estávamos grandinhos, aí depois terminou a nossa fuzuê ali, né? Mas começaram a mexer no nosso campinho, lá nos fundos. Nós tínhamos feito um campinho, né, de futebol. E aí eles começaram a mexer lá e tal. E aí nós já estávamos grandes também, né? Paramos. Tem uma Machado muito conhecida, que era a professora Nira Machado. São parentes. Né? O que ela era do pai do Edson, do Antônio? A Nira. A Nira, porque ela é Antônio. O Machado, Antônio Machado. Não, eu acho que eram primos. Primos? E do Edson também? Não, aí o Edson é filho do Cid. Filho do Cid, tá. Então a Nira era prima do Cid também? Também. Porque o Cid e o Antônio eram irmãos. Mas a dona Nira era irmã do Nauro Machado. O seu Nauro Machado tinha uma filha que era a dona Eunice. Eunice casada com Adolfo Schiller Neto. Então, mas a dona Nira não teve filhos. E era professora, né? Professora.
prima irmã da minha avó. E o Nauro, o que fazia? O Nauro era fiscal de CM. Ah, Ele era um cara muito... era um cara brabo, durão. Eles tinham na praia, lá no Imbé, na Ruiraí, eles fizeram os dois, uma casa do lado do outro, iguaizinhas. O Omar, marido da dona Anira, e o Nauro, iguaizinhas. Tinha só um terreninho assim no meio. E o meu avô fez a casa do lado deles. Então nós éramos vizinhos lá. Eu nunca me esqueço daquilo, daquele episódio. Tinham ajeitado ali, coisa rara, né? Ajeitar os paralelepípedos da Ruiraí. E o Catarino Andiata me dá uma arrancada ali naquele... E o Nauro Machado sentado na área. Mas quando ele arrancou de lá, o Nauro já levantou. E já fez sinal assim, e ele deu uma travada de lá e deu ré. O Catarino Andriata. E já se bateram boca. Daí o seu Nauro está pensando o quê? Tem criança aqui, bebê e tal. Né? E ele disse, vai, aquela história toda, né? E o seu Nauro já estava a fim de buscar um revólver, né? Mas brabíssimo. Até que veio a turma ali dos vizinhos ali, deixa disso, e foi embora, né? Sim. Mas ele era um cara assim, né? Tipo, ele não deixava para depois. De faca na bota. E então essas histórias assim, né? O que mais me lembra assim do Omar Machado é que meu avô comprou um Austin, um A70. Não foi aquele do Pinali, né? Não, aquilo é candango. Candango. Aquele tu comprou do Pinali. Aquilo foi meu pai que comprou. Né? Mas e ele tinha um A70. O meu avô tinha um A80 e ele tinha um A70, que era o menorzinho, né? E então aquilo ia para a praia, aquelas figuras de Austin, pela estrada velha, né? E o meu avô ia pedalando ali no freio, né? Porque conforme a quilometragem que fazia, o freio ia para o saco. É mesmo? Barbaridade. Nós chegávamos em Santo Antônio da Patrulha, tinha que ir na oficina sangrar. Aí tinha um cara lá que sangrava lá, tal, mexia lá, aí ficava bom. Aí nós ia até a praia, né? E o Omar sangrando igual. Chegava bem antes. Eu chegava. Mas o Nauro Machado comprou um Ford 51, tipo um baratão. Aquilo era um risco. É mesmo? Digamos assim, a turma levava 4 horas, ele levava 3. Nossa! Sim. Era um azulzinho lindo aquele carro. E a gurizada, né? A gente achava um troço E o avô e o seu Omar no Austinzinho, né? Mas era... Eles tinham uma mania, a dona Nira era a mesma coisa que a minha avó. A minha avó fazia o avô botar um galinheiro em cima, levava a galinha. O Austin tinha umas portas assim com os buracos, ela enchia de vidrinho, de comida, de doce, de coisa. Olha, rapaz, compota, Aquilo era uma mas olha, se filmasse aquilo, olha, mas Deus o livre. Não, e o pior é que saíam os caras, né? E eu no meio, era gurizinho, assim como meu avô. Saía todo mundo de madrugada, né? Para chegar de manhã lá. E aí quando começava a amanhecer, as galinhas, o galo começava a cantar. Inacreditável isso. Não, rapaz, olha, aquilo era uma viagem assim que... Difícil de esquecer, né? Não tem. E depois chegava lá, aí, primeiramente, né, não tinha ponte ali de Tramandaí para Imbé. Aí tinha que deixar o carro lá, no Tramandaí, e vinha a caravana, com aquelas coisas aradas, tudo nas costas. E contratava, claro, gente lá, né? E depois, passado uma semana por aí, começava a faltar coisa, aí ali no Rio Tramandaí, as compras eram feitas nos barcos. Os barcos vinham, encostavam ali, então aí eu, gurizinho, ia junto, né? No meio daquele areial,
O cara olhava de lá da ponte, enxergava só as casinhas assim, só os telhadinhos lá. Mas era tudo areia, né? Mas era uma época inacreditável. Legal, Milton. Certo. Semana que vem a gente volta então. Tá bom. Com Isso mais aí. um programa Na Cadeira do Dentista dentro do Túnel Tempo aqui na TV. Obrigado pela audiência e até lá. Certo.